Cadê falta, pessoal? Teacher Daniel here again. Bom, hoje a gente tá aqui com o boné novo, né? Boné da dinastia do rock do meu amigo Júnior Giacomini. Um abraço aí, Junião. Valeu. Bom, a gente tá aqui hoje para fazer um vídeo sobre política. Eu não costumo falar muito sobre política, eu não gosto de falar de política, eu odeio política, na verdade. Mas é um assunto que a gente não deve deixar de falar às vezes, porque é um assunto que está mexendo muito com o Brasil, né? Com o pessoal conservador aí. E é uma coisa de importância. A gente vive num mundo em que a política rege os nossos atos, as nossas ações, né? Muito mais que a religião hoje em dia. Então é um assunto que a gente às vezes tem que falar. Alguns alunos comentaram comigo aí, perguntando, essa semana tá o negócio da entrevista do Bolsonaro pro Nando Moura, tá? Então tem bastante gente que tá falando do Bolsonaro, o pessoal chama ele de Bolsomito. Então nas escolas os alunos estão querendo saber alguma coisa sobre o Bolsonaro e sobre as ideias dele, como funciona e tal. Eu vou falar um pouco sobre a minha opinião sobre o Bolsonaro, né? Bom, primeiramente vamos colocar dessa forma. Eu fui militar durante muitos anos, né? Durante 7 anos, pelo menos, mas se eu for contar o tempo de serviço militar obrigatório, eu acabo nem colocando nessa conta, né? Porque o tempo de serviço militar obrigatório a gente tem convívio, pelo menos aqui na minha cidade, a gente tem convívio com o tiro de guerra. E o tiro de guerra é totalmente diferente de uma unidade militar tradicional, né? Ele é um pouco mais light, né? Apesar de a gente ter um convívio de caserna e tal, tudo aquilo lá. Eu não vou entrar muito nessa questão agora, mas eu sou militar, eu fui militar, né? Por muitos anos, e de certa forma eu entendo bem como funciona a cabeça de um oficial militar, né? Eu convivi com muitos oficiais, em que pese serem oficiais da polícia militar, né, que é uma força reserva do exército. Ainda assim eu gostava muito do militarismo, né? Eu sou um fanboy de coisas de guerra, né? Filmes de guerra, filmes antigos de guerra, eu gosto muito. Então eu estudei muito sobre esse assunto, principalmente quando eu estava no exército, que eu queria ser um sargento do exército. E eu prestei 2 vezes, inclusive, a escola de sargento de armas, e Deus me privou desse sonho graças a ele. Bom, então eu tenho conhecimento de como funciona o militarismo, como funciona, de certa forma, a cabeça geral, genericamente, do militar, né? Eu sei como funciona o pensamento deles. Bom, o que eu vejo no Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é um militar de carreira que se tornou um deputado, né? Que se tornou um político. Os militares, o militarismo em geral, ele trabalha de uma forma a cabeça dos seus subordinados, das pessoas que vão trabalhar para eles ali. Para vocês entenderem, quando você é bem jovem e entra ali na academia militar, no caso do Bolsonaro, ele fez a academia militar das Agulhas Negras, se não me engano, na Resende, oficial de engenharia, se eu não me engano, né? Ou artilharia, uma coisa assim, acho que deve ser de artilharia, né? A pessoa, ela, quando entra muito nova nesse mundo militar, ela tem a probabilidade muito grande de ser doutrinada do jeito que o militarismo quer, né? Do jeito que o militarismo forja e molda as pessoas. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Se a pessoa já entra no militarismo com a formação do seu caráter completa, com a humildade necessária para ser um bom oficial, com a moral moldada de uma forma que a pessoa tenha sido doutrinada dentro dos princípios da moral judaico-cristã que rege a nossa civilização ocidental, esse militar muito provavelmente será uma pessoa boa, né? Será uma pessoa com valores cristãos, será uma pessoa de certa forma alinhada ao patriotismo, ao amor à pátria. Isso de certa forma é muito importante
principalmente no mundo de hoje, que a gente vê as coisas decaindo cada vez mais, né? Essa forma de a educação do Brasil hoje está totalmente decaída por causa de falta de princípios morais, de patriotismo, né? De civismo, né? A gente está vendo uma queda muito grande nisso. Então, o militar, se ele já entra com o seu caráter dentro de uma academia militar, ele vai ser doutrinado para coisas boas, né? Muito embora sempre a doutrina tem que ser muito calcada no cristianismo, né? Para que a gente consiga uma pessoa que não se altere com o poder, que sabe que tem algo acima dele. Quando a gente sabe que tem algo acima da gente, a gente sempre se coloca numa situação de humildade. Isso é muito importante, principalmente uma pessoa que tem o poder como os militares têm e tiveram no passado. Bom, dito isso, vamos colocar o Bolsonaro, o típico militar. Eu assistia as entrevistas dele com o Nando Moura, eu já venho acompanhando ele com uma certa, vamos dizer assim, um certo cuidado, as suas ideias, os seus pensamentos, porque eu acredito, eu não sei, eu não posso afirmar, até porque eu não sou da maçonaria, mas eu vejo no Bolsonaro algumas tendências maçônicas, né? Eu não sei se ele é, eu não posso aqui afirmar que ele é, mas com o que eu ouço ele falando, eu vejo um certo alinhamento com as tendências maçônicas. E isso me preocupa de uma certa forma, né? Primeiro que eu não vou fazer aqui um vídeo sobre a maçonaria nesse momento, mas só para dar uma pincelada. Jesus deixou bem claro pra gente que tudo que é secreto, tudo que é escondido não deve ser uma coisa boa, né? Se você vai fazer, deixa bem claro o que você vai fazer. Então eu sou terminantemente contra sociedades secretas e clubinhos do Bolinha, clubinho da Luluzinha, esses feminismo, machismo e tal. E por consequência, eu não sou a favor de um clube secreto, vamos dizer assim, que não é secreto bosta nenhuma, né? Vamos colocar a verdade aqui, e que se coloca como guardião de algum tipo de coisa que outras pessoas não podem saber, né? Então eu parafrasei o Kennedy aqui, né? A própria palavra secreto no mundo de hoje já causa uma certa comoção e um certo temor na gente, né? Talvez um dia eu faça alguma coisa, um vídeo sobre maçonaria, mas não é o caso hoje. Bom, então eu vejo no Bolsonaro umas tendências maçônicas, né? No vídeo com o Nando, ele inclusive falou sobre a questão das mulheres estarem engravidando demais, tal, do controle populacional. Eu percebi uma certa tendência que eu também vejo na maçonaria. Não que eu seja totalmente contra a gente ter um cuidado especial com aquelas pessoas, aquelas mulheres que saem por aí furunfando a torta e a direito e acabam colocando filhos no mundo para geralmente não cuidar. A gente vê muito isso nas escolas, né? O pessoal tá colocando filho no mundo aí sem ter um mínimo de estrutura para poder cuidar deles. Porém, não o Estado não tem o direito de legislar sobre esse aspecto da vida particular das pessoas, né? Então eu vi já uma tendência, uma coisa que eu não gostei muito nessa entrevista, nesse aspecto. Não que a gente não tenha que educar as mulheres para deixar de ficar furunfando aí que nem coelho, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma espécie de educação sobre esse sentido, mas mais num caráter educativo do que num caráter cerceativo, né? Bom, dito isso foi uma coisa que me deixou um pouco assim, e que fez com que eu pensasse se ele não está totalmente alinhado aos ideais maçônicos, né? Porque eu vejo com uma certa ressalva a pessoa que baseia a sua doutrina dentro de uma sociedade secreta que nem todo mundo sabe como funciona e que, ou pelo menos então, não deveria saber, porque é secreto, né? Só por isso a gente já fica meio cabreiro. Outra coisa, eu não vejo no Bolsonaro uma grande inteligência administrativa. Eu vejo uma pessoa esperta, eu vejo nele uma pessoa que aprendeu a lidar com as cobras lá. Isso
é um aspecto interessante. É bom ele saber lidar com as cobras lá. Mas também é uma coisa que mostra que ele pode vir a se tornar uma pessoa que dança conforme a música ou anda com o andar da carruagem, né? Uma pessoa que vai ter que fazer alianças ali. Então, eu vou deixar bem claro a minha posição política, pessoal. A minha posição política é conservadora, porém, eu sou um conservador cristão, tá? Eu coloco a minha fé única e exclusivamente em Deus, em Jesus Cristo. Eu não vejo nenhum político como salvador da pátria, porque isso não vai acontecer. O único político que vai ser visto como salvador da pátria, não salvador da pátria, mas salvador do mundo, vai ser o anticristo. Eu acredito realmente nisso, tá? Pode soar aí para algumas pessoas como fanático religioso. Fanático religioso, eu não sou fanático religioso, até fui ateu, né? Eu só acredito na verdade de Cristo e sei que nenhum homem vai conseguir solucionar o problema do mundo, tá? Principalmente no curto prazo. O homem é infinito, o homem não vai conseguir solucionar isso. E a maioria dos homens, eles são corruptíveis. Aliás, todos os homens são corruptíveis. Eu sou corruptível, você é corruptível, tá? A gente tem a corrupção dentro da gente. E isso que faz com que a gente tenha que ter Cristo. Isso que faz com que a gente tenha que ter uma força maior e a gente tenha que ter uma humildade para assumir que a gente é falho e corruptível e podre na essência, né? E isso é o que me causa um certo temor. Não é temor, eu não tenho temor de bosta nenhuma. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de nada. A única coisa que pode me causar um certo temor é alguém fazer alguma coisa para minha descendência, mas mesmo assim também sabendo que a justiça divina virá. Então, sinceramente, não tenho medo de nada. Eu sei que a gente está aqui por um curto período de tempo e nesse curto período de tempo a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. E acabou. E é isso, é assim que funciona. Eu não estou aqui em busca de nada mais do que seja o aperfeiçoamento, não diria essa palavra aperfeiçoamento, mas o entender Deus, para que na vida eterna eu possa ser uma pessoa boa e estar ao lado de Cristo. E é só isso que me rege, tá? Nada que eu tenha aqui na Terra vai me fazer pensar de outra forma. Bom, dito isso, eu já coloquei os contras que eu tenho a partir do Bolsonaro, né? Eu acho que ele não tem uma inteligência tão grande que possa fazer com que ele consiga se manter dentro daquilo que se espera de uma pessoa que vai reger um país, né? Mais ou menos que nem a Dilma. A Dilma é uma anta, né? A Dilma ela se colocou totalmente na mão de marqueteiros aí, os marqueteiros zoeiro pra caramba, né? Que só coloca ela em situação vexatória. Então eu acho que a pessoa ela tem que ter um mínimo de conhecimento de mundo e não só de boa vontade. O homem precisa ter um conhecimento para poder comandar uma nação, né? Isso é fato, né? Então, essa é a ressalva que eu tenho com ele. Porém, eu vejo os prós também do Bolsonaro. A mídia vem massacrando o cara, vem batendo nele, homofóbico e antissemita e contra tudo, contra todos. Mas isso aí, se vem da mídia, a gente já pensa, né? Como pode uma pessoa que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é contra a desmoralização do ser humano que a gente está vendo na mídia hoje, como pode essa pessoa ela ser tão massacrada e ser tão colocada como errada? Então é errado combater o aborto. É errado querer que as nossas crianças tenham uma educação de qualidade, tá? Então vamos ver os dois lados, pessoal, tá? Já falei aqui dos contras, comecei pelos contras, né? Deveria ter começado pelos prós, mas comecei pelos contras para deixar bem claro que eu não vejo solução no Bolsonaro. Porém, eu não vejo outra solução no Brasil hoje. Eu não vejo, eu já falei, até quem me conhece sabe que, nossa, o Teacher Daniel falando isso, porque eu sempre deixei bem claro que eu não colocaria um militar no poder jamais.
eu não votaria no militar jamais, porque eu fui militar e eu sei como vai funcionar mais ou menos o negócio lá com o militar no poder. Mas, quem que a gente vai colocar lá, pessoal? Quem que a gente vai colocar? Aécio Neves? Caralho. Porra nenhuma que eu vou pôr Aécio Neves. Vai colocar o próximo do PT? Menos ainda, tá? E também anular meu voto eu vou se for para uma situação de segundo turno, como a última que teve, que era Dilma e Aécio. Eu não quero nenhum dos dois lá. Eu anulei meu voto. Tá? Você não fez a sua parte para não deixar a Dilma entrar. Vou deixar a Dilma entrar e deixar o Aécio entrar. Pau no cu dos dois. Foda-se os dois. Eu não quero PSDB lá. Eu não quero PT lá também. Eu não sou partidário. Tá? Eu não tenho partido nenhum. Eu não tenho compromisso nenhum com partidos. Tá? Eu tenho um único compromisso com a verdade, com a moral, com os bons costumes. Tá? Eu não tenho partido nenhum. Eu nunca vou ter. Porém, eu vou. Talvez eu vote no Bolsonaro, talvez não. Vai depender do que vai partir da agora para frente, né? E como que vai se dar essa evolução dele. Como eu não vejo ele como um salvador de forma nenhuma, tá? Eu tenho claramente ele falha em alguns aspectos aí quando ele se estressa demais, mas eu também vejo a mídia bombardeando o cara e eu imagino eu no lugar dele, eu ia esbudegar muito mais, porque eu sou uma pessoa muito estourada, então tem coisas que acabam me fazendo até mal de estômago. Ver já me causa asco, né? Essa noite eu nem dormi porque eu tenho o próximo vídeo que eu vou fazer. Foi uma coisa que eu vi ontem e eu queria fazer esse vídeo ontem, já não dava para gravar mais porque estava muito tarde. Eu acabei deixando para hoje. Mas foi uma coisa que me deu um asco terrível, que é o assunto do próximo vídeo. Então, vamos só pra gente não se estender muito aqui. Eu sei que bela bosta de formador de opinião que eu sou, né? Mas perguntaram a minha opinião, então eu vou dar. Eu não acho que o Bolsonaro seja a solução, mas não vejo outra solução num curto prazo. Alguém que possa segurar o marxismo, porque o marxismo já está instaurado, o marxismo já está super evoluído, tá? Só que pelo menos poder segurar um pouco mais para a gente aguardar a volta de Jesus, que é a única salvação, tá? Então, quanto mais a gente puder segurar, eu também não vejo o Bolsonaro como um possível Macri lá que está fazendo na Argentina, porque o povo é diferente. Coloque uma coisa na cabeça de vocês: o povo brasileiro é diferente do povo argentino, tá? É diferente. O povo brasileiro tem o costume, e eu me incluo nisso também. O povo brasileiro tem o costume de querer levar vantagem nas coisas. Sempre que tem uma brecha, o povo brasileiro vai querer levar um tipo de vantagem. Bom, então não pensem que... E outra, também nem sei como é que está a situação da Argentina, se está tão boa assim para a gente poder falar. Está muito cedo ainda para falar, né? Mas, então, eu tenho um certo cuidado com o militarismo. Tá? Eu até não tenho nada contra, por exemplo, colocar os militares no poder por um certo período de tempo até que se devolva a democracia. Só não pode ser como foi na época da ditadura, que eles ficaram lá e não quiseram devolver o poder para o povo mais. O que eu, sinceramente, para vocês aqui, vou dizer, eu acho que faz parte do plano. Existe um plano para destruir o mundo, e esse plano para destruir o mundo, ele tem os seus escalonamentos, ele tem a tese, tem a antítese. Assista o meu vídeo sobre a tese e a antítese que você vai entender como é que funciona as coisas, tá? Então eu acho que foi uma coisa tão ridícula a tomada do poder do militarismo lá nos anos 60. Foi bom para o Brasil de uma certa forma, foi. Porém, o fato deles não terem devolvido o poder para o povo logo depois que fizeram o golpe, foi uma cagada que eu acho que foi planejada, tá? Sinceramente, eu acho que foi planejado para desmoralizar os patriotas, para desmoralizar as pessoas que são conservadoras e que têm um compromisso com o que é certo, tá? Porque senão os militares não teriam deixado o marxismo entrar nas faculdades e nas escolas como entrou e como está destruindo o nosso país por dentro, tá, pessoal? Então, eu quero deixar bem claro aqui que o que eu acho do militarismo, da tomada do poder do militarismo nos anos 60 foi parte do plano para desgraçar tudo mesmo, tá? Essa é a minha opinião sincera sobre esse fato. Foi bom para o Brasil em alguns aspectos? Foi.
Foi ruim? Foi, tá? Fez parte do plano. Assim como eu vejo uma possível entrada do Bolsonaro como uma parte do plano também, tá? Para realmente depois os marxistas e o pessoal da esquerda falar, ah lá, colocamos um filho da puta de um conservador lá, o que ele fez? Fez cagada. Que nem fizeram com o Bush lá nos Estados Unidos, né? Que fazia parte do plano também, né? Vai procurar saber sobre como funciona a família Bush, que você vai entender, tá? Não é porque eu sou um redneck que eu sou literalmente republicano nesse sentido, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido a minha opinião sobre o Bolsonaro. Tem muita coisa que eu poderia falar também, mas eu não vou fazer um vídeo tão grande assim, tá? Porque eu tenho outro vídeo para fazer também hoje. E quero deixar bem claro qual é o meu posicionamento, tá? Eu tenho as minhas ressalvas quanto a ele e também tenho os meus prós quanto a ele, tá? Num primeiro momento eu vou deixar em suspenso, eu vou estudar mais, eu vou procurar saber mais, eu não vou ser como as pessoas estão fazendo aí, ou massacro o cara porque ele é homofóbico, porque não sei o que, eu não vou fazer isso. Vamos ver quem ele é primeiro, vamos estudar. O Nando Moura fez uma coisa muito bacana, que foi fazer uma entrevista séria com ele, fazer uma entrevista sem ficar cacetando o cara, como a mídia faz, como a Luciana Gimenez faz, né, como fizeram com o professor Enéas, né, com o doutor Enéas, que era uma pessoa maravilhosa, e a minha geração acha ele um bosta. Achou por muitos anos ele um bosta, agora a gente está descobrindo quem foi o doutor Enéas de verdade, e eu me sinto muito, muito mal pelo que eu pensava dele. Um dia eu faço um vídeo sobre o doutor Enéas, tá bom? Bom, espero que eu tenha deixado claro o meu posicionamento quanto ao Bolsonaro, tá? E que ajude alguém a procurar saber quem é o Bolsonaro. Olhe os dois lados, pessoal, sempre olhe os dois lados. Ouça tudo, retenha o que é bom, tá bom? Faça como o apóstolo Paulo falou. Ouça tudo, retenha o que é bom. Isso é um conselho muito sábio, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, blá 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 blá. O Davi tá aqui para falar um oi. Hello. Hello. Bom, então é isso aí, pessoal. Coloca esse vídeo para dançar aí, coloca esse vídeo para rodar, tá bom? Mostrar que nós, os conservadores, também temos discernimento. A gente não é fanboy de Bolsonaro, a gente não é fanboy de ninguém. A gente tem um compromisso com a verdade, então a gente vai sempre olhar a verdade para ver qual ela é, tá bom? Até a próxima. Slântia.